Olá pessoal do canal Brasil Notícias, boa tarde para vocês, eu sou Hugo Fagundes, hoje é dia 27 de dezembro de 2019, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link da matéria com um vídeo. O vídeo eu não vou passar para vocês porque eu já passei ele ontem em outra matéria, né? Então, quem não viu, vai falar sobre o vídeo do Herbert Passos Neto, muito bom, falando sobre a questão do pacote anticrime, do juiz de garantias e tudo. Né? Você que curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, quer nos ajudar, vai na descrição do vídeo, tem conta bancária, você pode nos dar aquela forcinha, a gente agradece. Gente, é o seguinte, a imprensa brasileira, não sei se ingenuamente ou mal intencionada, vocês escolhem qual dos dois termos, né? Estão passando uma imagem de que há um racha entre Moro e Bolsonaro, quando na realidade não existe isso. Mas eles querem que você acredite nisso por conta da sanção em que Bolsonaro deu ao negócio do juiz de garantias. O único detalhe que a imprensa esquece de informar para vocês é que Sérgio Moro enviou 28 vetos para Bolsonaro e Bolsonaro vetou 27. E dizem que porque Bolsonaro atendeu 27 e não atendeu um único, aí Bolsonaro é traidor do Sérgio Moro. Mas vamos aí entender esse negócio. Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, peça notificações. Você que quer ajudar o Aliança pelo Brasil a ser registrado, www.aliancapelobrasil.com.br, dá uma entradinha lá, preenche a ficha, passo a passo, segue o passo a passo, imprime, corre pro cartório. No cartório você assina na presença do escrivão após reconhecimento, firma. Depois corre pro cartório eleitoral e deixa lá para eles enviarem, ou você vai no correio mesmo e envia, tá bom? Vamos à matéria. Olha só, gente, aqui a maldade da imprensa brasileira. Juiz de garantias e a 10ª edição da série Bolsonaro traiu Moro. Na véspera de Natal, Bolsonaro sancionou o tão esperado pacote anticrime. Apesar de Sérgio Moro considerar que as medidas representam um avanço no combate aos criminosos, a maior parte da mídia preferiu ressaltar os aspectos negativos. Vê só que interessante, né? Um dos pontos mais falados por blogueiros e youtubers que tem causado polêmicas até mesmo na base do presidente é sobre o juiz de garantias, que muitos consideram absurdo por ter sido emenda de Marcelo Freixo, PSOL. Um detalhe nessa história aqui é que não é do Marcelo Freixo, gente. Até eu fui nessa onda, mas ela é, na verdade, de uma parlamentar lá do Piauí. Mas o Marcelo Freixo deu uma de malandro e pegou carona e tá saindo dizendo que é o pai dessa história e não é, tá? Então, primeira desconstrução da mentiraiada da esquerda. Bom, continuando. Óbvio que emenda de psolista é coisa para se desconfiar, mas vamos com calma. Se Moro disse que o pacote não é dos sonhos, mas é bom, qual é o sentido de dar mais atenção a um detalhe, ainda que possa ser negativo, de que ao todo do que é positivo? É uma afronta ao senso e proporções que só serve a quem quer passar a impressão que Bolsonaro está traindo Moro. Moro orientou Bolsonaro sobre dezenas de detalhes. Bolsonaro não ter acatado um único não é motivo para tanto alarde, a não ser para quem está #chateado com o sucesso da parceria Bolsomoro e quer usar esse detalhe para levantar mais desconfiança sobre o presidente do que seria justo. Todos sabem que Bolsonaro pode ficar imbatível para 2022, caso esse ritmo de combate ao crime se mantiver. Gente, só uma paradinha aqui rápido. Dizem que o Bolsonaro traiu o Moro porque de 28 pedidos, Bolsonaro só negou um ao Moro, né? A minha pergunta é, e o Congresso brasileiro é o que então do Moro? Já que o Sérgio Moro mandou um pacote excelentíssimo, eles desidrataram esse pacote praticamente o máximo que puderam lá dentro, ainda foram para o Alexandre de Moraes, que criou um segundo texto adaptável ali, também cheio de milindragens, aí depois aprovaram isso. Eu me pergunto, se o Bolsonaro, que só não atendeu um pedido do Moro, é traidor, e o Congresso que literalmente quase acabou com tudo? É o quê? Amiguinho do Moro?
Vocês conseguem compreender a narrativa e a falta de informação? Não mostram os traidores, mas tentam criar uma narrativa de trairagem do Bolsonaro com o Moro. Os que pilantroficaram literalmente o pacote, ninguém fala nada. Agora, Bolsonaro deixa de atender um pedido dentre 28, aí agora ele é... Ainda que imperfeito... tá, continuando aqui, vamos lá. O pacote... Não, vamos lá. Bom lembrar que é o ministro que trabalha para o presidente, não o contrário. Ao ministro cabe orientar sobre o ideal técnico. Ao presidente cabe fazer o politicamente possível no adverso cenário dos três poderes, a não ser que ele vire ditador ou compre os outros poderes. Se juiz de garantias é bom ou não, isso divide juristas. Então é estranho milhares de pessoas terem opiniões formadas em tão pouco tempo. Isso mostra que a mídia ainda influencia muitos incautos, da mesma forma que certos traitubers, que vivem de views gerados por despertarem alarmismos constante em seus seguidores. Política é a arte do possível, não a ciência exata, nem fórmula de paraíso. Se consideramos a capacidade dos deputados evitarem a justiça, deveríamos comemorar o avanço ao invés de chorar uma aparente perda. A exploração desse detalhe sobre um tema que o cidadão comum pouco sabe só serve para minar a base de apoio do presidente. E aí tem um vídeo aqui que a gente já passou ontem, não vou passar para não ficar, né? Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantos de vocês, até a semana passada, sabiam o que era um juiz de garantias? Eu vejo nos comentários algumas pessoas até destrinchando o que vai acontecer. E, bom, eu sei o que é um juiz de garantias, né? Pesquisei sobre o assunto antes, acompanho isso já faz tempo, né? E eu acho interessante é que muita coisa do que é colocado ali, na verdade, não existe na função do juiz de garantia, colocado ali por muitos comentários, né? E aí eu vejo que são pessoas da esquerda fingindo serem bolsonaristas ou fingindo que eram bolsonaristas e trazendo a narrativa, né, da desgraça do fim do mundo por causa de uma sanção entre 27 vetos que Bolsonaro atendeu do Moro, né? Então fica bem clara a narrativa. É bom, gente? Não é bom. É ruim? É complicado. Mas o que a gente tem que entender é que nem tudo é o ideal. Algumas coisas são só o possíveis. E política é assim mesmo. O presidente tem as suas razões para atender. É o Flávio Bolsonaro. Não, não é o Flávio Bolsonaro. Porque essa ação, ainda que o Congresso, ainda que o STF, porque isso vai para o Supremo, né, porque já foi entrado com uma ADI e o Bolsonaro estava contando com essa entrada dos magistrados, da Associação dos Magistrados da ADI, para ver se, né, esse pepino cai na mão do STF e o STF seja ele quem derrube e não o Bolsonaro. Assim o Bolsonaro não cria uma indisposição desnecessária, já está desgastado o negócio, e criar mais uma dificuldade para o Congresso ter uma arma na mão para limitar mais ainda o que já limitaram do presidente não é viável. Então, né, já vão entrar com essa ADI e vamos esperar para ver no que vai dar. Ou seja, em outras palavras, nem sempre o presidente consegue fazer o que ele quer. Às vezes ele faz o que é possível a ele fazer, né? E é assim que funciona. Agora a mídia brasileira está choramingando as pitangas aí, querendo colocar o Moro passaram a ideia de que Bolsonaro e Moro, né, estão um contra o outro. Eu acho engraçado é que já existe até pesquisas colocando Bolsonaro como candidato à reeleição e Moro como adversário dele nas eleições de 2022. Olha só como eles são ligeiros. E o mais interessante ainda é que Sérgio Moro já disse que não quer ser candidato à presidência da República, não quer ser candidato a presidente da República. Mas mesmo assim eles forçam a narrativa como se Moro fosse entrar na disputa, que é para você em casa achar que existe de fato uma possibilidade. Eles querem fazer do Moro igual aconteceu com o Dória e com o Witzel. Só que o Dória e o Witzel, eles disseram, nós vamos, eu quero ser, e aí começaram a bater no Bolsonaro. Diferente do Moro. O Moro disse, eu não quero ser.
Não quero. E mesmo com o juiz de garantias, o Moro disse que o pacote ainda assim é muito bom. Então, se você quer julgar quem é o traíra, avalie o que foi que quantas coisas o presidente não atendeu do Sérgio Moro e veja quantas coisas o Congresso depenou do pacote anticrime. Aí depois você diz quem são os verdadeiros traidores da nação. Porque é fácil você dizer que o Bolsonaro vetou sancionou uma coisa que o Moro não queria. Pô, mas foram 28, gente. Foram 27 atendidas de 28. O cara só negou uma. O Congresso fez praticamente reformulou o pacote anticrime do Moro. Então o Congresso é amiguinho porque fez isso? É um senso de desproporção. E a mídia, lógico, não vai falar isso pra você, né? Por isso eles se esforçaram tanto para derrubar as propagandas que o governo queria mandar do pacote anticrime, que é para esconder essa jogadinha deles, para você não entender quem é que realmente é o traidor, né? Enfim, mas tá aí, gente. Ainda que, sim, voltando ao ponto lá, mas eu queria ajudar o filho, né? Ainda que, por um acaso, Bolsonaro fizesse por essa razão, tinha um grande problema, que é outro ponto que a mídia não explica pra você. Joga uma narrativa, mas não dão as explicações necessárias, né? Ainda que Bolsonaro fizesse isso, não adiantaria de nada, porque essa lei, ela só vai vigorar a partir dos processos que serão abertos daqui pra frente, não das ações que já existem. Em outras palavras, o do Flávio já existe. Não será beneficiado ou amaldiçoado pelo juiz de garantias. Ou seja, o processo dele continua do mesmo jeitinho, um único juiz. Só vai valer para os futuros. Então cai por terra essa narrativa da mídia imprensista, sabe? Que só quer criar... Você pode prestar atenção que elas não mostram o que foi que a mídia até agora falou do que é bom do pacote. Não, ficaram calados do que é bom. Só estão pegando um ponto e ó... E assim mesmo, esse um ponto eles estão usando para criar a narrativa que há uma discordância, há uma briga entre Bolsonaro e Moro. Na verdade, não estão nem criticando a questão do juiz de garantias. Estão criando a narrativa que o Moro e o Bolsonaro estão de pau lá, os dois. Quando, na verdade, ó, é a mídia se matando e Moro e Bolsonaro na boa, como sempre. Aconteceu isso com Paulo Guedes e Bolsonaro, o Weintraub e o Bolsonaro. O Moro não é a primeira vez que eles fazem isso. Toca o barco pra frente, gente. Bolsomoro continuam numa boa. Não é igual o Bolsodória, que traiu o Bolsonaro. Ali sim, ganhou, falou, agora eu quero ser presidente. Meteu o pau no... O Moro continua na dele, trabalhando e fazendo papel dele. Canal Brasil Notícias, fui.